E vamos começar a leitura hoje no livro de Jeremias. E é preciso que adiantemos o título da meditação desta manhã, porque vamos tratar da doutrina bíblica batista. O que não importa? A doutrina bíblica da perseverança dos santos. Jeremias 32, de 38 a 40, é o texto inicial. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Está aqui. A aliança da lei estava baseada na obediência dos fiéis. Se eles obedecessem, a aliança subsistiria, ou o pacto subsistiria. Mas se não obedecessem, então o pacto seria anulado. A aliança seria reincindida. E então, neste ponto, Deus chegou à conclusão que o homem não tem condições de se manter fiel. O homem não tem recursos para ser fiel. E lança aqui agora a bênção da graça, que é o chamado pacto do Novo Testamento. Pacto esse que foi lavrado na cruz, escrito com o sangue imaculado do Divino Senhor, numa linguagem certa, com o sangue de Deus. E agora aqui nós temos o chamado Pacto da Graça, enquanto ali atrás tínhamos o Pacto da Lei. E o Pacto da Graça consiste, nesse verso 38, em primeiro lugar, que Deus criaria para si um povo seu. Tito 2,14. Primeiro, vocês vão ser meus. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É uma passagem maravilhosa, porque ela mostra que na base de todo o sacrifício de Jesus Cristo é que entrou este direito de povo seu. 1 Pedro 2,9 ainda continua destacando este povo seu, povo santo. A palavra santo é separado para ser de Deus, definitivamente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora surge uma pergunta: mas se trata de um povo ímpio, um povo que não presta, um povo perverso, uma geração iníqua como todo mundo é nesta terra, agora Deus vai adotar isto para si? Não. Para isso temos o verso 39 lá, no texto de Jeremias 32. Não é o perverso que ele adota, não é o perverso que ele está colocando como povo seu. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles.
é indistinta esta bênção. Ele disse que ele dá um mesmo coração. Nós temos uma outra versão que diz: e vos darei um só coração. O mesmo coração que ele deu para você, minha irmã, é o mesmo que ele deu para mim. E a você e a todos quantos são regenerados. Porque se não é nascido de novo, cada um tem um coração a seu modo. Enganoso pelos caminhos tortuosos, por si mesmo traçados. Mas esse coração que Deus dá é um para todos. Atos 4, 32. É o coração regenerado. É o coração renascido. Este é um em cada um, igualmente um em todos. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Amém. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. A palavra de Deus nos mostra que o regenerado ganha um coração. O segundo regenerado ganha um mesmo coração. O terceiro regenerado ganha outro igual coração aos anteriores. E assim todos terão um só coração. Para mim, uma das características sobre essa questão do coração são essas pessoas que não têm os mesmos pensamentos, não se conformam, não concordam. Estou me lembrando de um diácono que fazia tanta celeuma na vida da igreja, atrapalhava tanto, porque em todos os pontos que o pastor levantasse uma orientação, esse diácono levantava lá: eu não concordo. E dali a pouco era problema criado. Dali a pouco um irmão ou outro levantava um ponto de vista: eu não concordo. Aí um dia esse homem estava perturbando tanto que o pastor disse na assembleia: irmãos, vamos pedir a Deus para levar esse diácono logo para o céu. Ele levantou lá e disse: eu não concordo. Nem de ir para o céu. Não tem um coração igual. E agora aqui no versículo 39 você vai notar o que estamos analisando. Não é só a questão de um coração, mas sim aqui no verso 39, um coração e um só caminho. Para onde você vai? Eu vou para cima, pois eu vou também. E para onde vocês vão? Nós vamos para cima, pois todos nós vamos também. Porque este coração só pensa em ir para cima. O coração que Deus não deu, o coração ímpio com que todos nós nascemos, quer ir para baixo. Quer descer lá para os escombros, lá para os lugares escuros, para viver lá com os morcegos e outros animais daquele ambiente. Mas a palavra de Deus nos mostra que onde há novo nascimento, há um só coração em todos os renascidos e um só caminho. Por isso que o parecer sempre está de acordo com a inclinação do coração regenerado. Eu tenho certas experiências nesse sentido. Eu me lembro que uma vez um homem julgou uma causa minha com justiça. Eu tive que ser punido, então fui punido. Não propriamente com uma multa, mas com a responsabilidade do ocorrido. Mas depois eu fui cumprimentar esse homem e ele ficou sabendo quem eu era. Antes ele não sabia. Ele pulou no meu pescoço, me abraçou. Por que você não me avisou antes? Não, nós não somos iguais pelo fato de sermos agora conhecidos. Você fez justiça e assim é que está certo. Mas eu não te daria esta responsabilidade. Muito obrigado. Você fez tudo certinho.
Muito obrigado. Agora, onde é um só coração, nós vamos todos por ali, porque os nossos corações igualmente se inclinam para esta mesma causa. Vem de Deus. Vem de Deus. Está em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Isso aqui, mais uma vez, você vê o que é ser regenerado, não é? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus não vai operar em você um ponto de vista X, sabe? E vem operar em mim um ponto de vista contrário. Porque o mesmo Deus que opera em você é o mesmo Deus que opera em mim, então deve existir unidade. E até para dizer a verdade, esta unidade dos santos é a grande diferença, ou seja, o ponto de destaque que nós temos com relação ao mundo. Capítulo 17 de João. Eu me recordo de um advogado que tinha sido criado na igreja e que nunca foi nada. Mas ele estava lá numa reunião e ele se levantou para dizer umas palavras à igreja. Ele disse: aqui, entre este povo santo de Deus, onde impera uma verdade que vos faz um povo só, é diferente daquele mundo cheio de hipocrisia, cheio de falsidades, cheio de enganos, cheio de diversidades, porque aqui vocês são um povo só, até para chorar. Eu estou notando, nós estávamos chorando naquele dia, despedindo uma família muito querida do seio da igreja, e então ele disse: eu vejo até nas vossas lágrimas a unidade de um povo. E aqui a palavra de Deus está dizendo no versículo 21, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Engraçado, nós estamos pensando em cantar bonito para o mundo crer que Jesus Cristo veio. No entanto, o plano de Deus não é este. O plano de Deus é mostrar um povo, a unidade de um povo, porque isto vai levar o mundo a crer que Jesus Cristo veio. Mas o nosso assunto não é esta unidade. Agora, olhando para o texto de Jeremias 32:40, ele diz: farei com eles um pacto eterno, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que, vamos falar juntos, nunca se apartem de mim. Esse pacto, viram? Da graça, é para que nunca se apartem de mim. Agora, a doutrina bíblica da perseverança dos santos está muito bem exposta nos artigos de fé das igrejas batistas. Está muito bem exposta. Cremos que os que são verdadeiramente crentes perseveram até o fim. Que o seu apego constante a Cristo é o indício certo que os distingue dos crentes superficiais. E que uma providência especial vela sobre o seu bem-estar. E que eles são guardados pelo poder de Deus para a salvação mediante a fé. O santo persevera. Persevera. João, capítulo 8, verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecendo na palavra de Deus, que
que perseveramos. Eu não estou apontando para os irmãos que têm Bíblia guardada em casa e que todas as vezes que vêm ao culto da igreja trazem a sua Bíblia. Isso não é perseverar na palavra de Deus, nem é permanecer na palavra. Outro dia eu vi uma Bíblia que começou a ser usada no século passado. Vi ali registros de famílias lançados no século passado. Mas depois eu abri a Bíblia e não tinha texto nenhum marcado na Bíblia. E eu comecei a folhear a Bíblia pensando, será que esta Bíblia velha não existiu ociosamente? Porque isso não é perseverar na palavra, não é permanecer na palavra. O permanecer na palavra é buscá-la, é meditá-la. Salmo 1, 2, é ter prazer nela. Eu estou me lembrando de um artigo que li uma vez, intitulado Diário de uma Bíblia. E achei muito curioso aquilo. Então a Bíblia está contando o que acontecia com ela, não é? Disse, hoje foi o dia de Natal. Levaram-me até o templo. Mas antes eu havia ficado em casa desde a Páscoa anterior. A empregada da casa, quase todas as sextas-feiras, me apanhava para remover de sobre mim o pó. Então disse mais, há 3 anos passados, chegou em casa a vovó e ela me abriu e leu um salmo e deixou cair 2 lágrimas sobre as minhas páginas. Mas no mais, tem sido um livro esquecido aqui no meio da minha família, desta família. Não é assim que é perseverar na palavra? Você abre Salmo 1, 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É assim. É assim que se persevera na palavra. Há tanta gente que tem a Bíblia há tanto tempo. Diz que no tempo da perseguição, que deverá voltar de novo agora com a regeneração do povo, as perseguições voltam. E então diz que no tempo da perseguição um padre encontrou um colportor vendendo Bíblias. Aí o colportor perguntou, você tem Bíblias aí? Ele disse, tenho, sim, senhor. Você lê a Bíblia? Leio. Você não estuda a Bíblia? Estudo. E o seu cavalo? O que o senhor quer saber do meu cavalo? O seu cavalo estuda a Bíblia? Disse, não, mas há muita gente que tem Bíblia e é como o meu cavalo. E agora aqui, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. É assim que você tem tratado a palavra de Deus? Se você é nascido de novo, é assim. Mas se não é nascido de novo, a busca da palavra de Deus é uma carga indesejável. Indesejável. E Jesus disse que
A pessoa que persevera, persevera na palavra. Eu sei que muita gente vai levantar uma pergunta. Mas há tanta gente infiel e que persevera. Exatamente. Nós temos duas linhas apostolares no colégio de Jesus. Nós temos a linha dos apóstolos de Cristo. E nós temos a linha dos apóstolos de Judas. Os sucessores de Judas Iscariotes. Era apóstolo e que vivia entre os apóstolos e cujo progresso foi cada vez mais para baixo. O primeiro dia que ele começou a seguir Jesus, ele não tinha a evolução que ele teve 3 anos e meio depois, quando vendeu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. De modo que há progresso na maldade. E há muita gente que persevera na igreja, de problema em problema, de dificuldade em dificuldade. É o seu divertimento. É a sua nutrição. Mas não está prosperando como santo. Pelo contrário, está prosperando como ímpio. Porque esta perseverança de que aqui falamos é o mesmo que você pegar um peixe e colocá-lo na água. Então, quanto mais ele permanecer na água, mais vida ele tem. Agora você pega um gato e mergulha aí no fundo da água, ele não vai aguentar por muito tempo. Se não é regenerado, a sua perseverança é no sentido contrário, porque não suportará viver a santidade. Aliás, a doutrina da perseverança é uma pedra de toque no povo. Agora aqui, quando vimos que a perseverança é este apego constante a Cristo, nós vamos observar em 1 João 2, 27 e 28, que a unção do Espírito Santo é dada a uma nova criatura para que ela tenha condições de perseverar. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Graças a Deus. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Graças a Deus. Esta perseverança é obra da unção do Espírito que vem nos sustentar, não apenas firmes. Cuidado com a expressão, porque a vida cristã não é apenas firmeza estática. A vida cristã é firmeza e progresso. É como um homem que se firmou na inclinação de fazer um curso. Então ele não tem que se afixar lá no banco, mas ele tem que evoluir na matéria. E esta perseverança é um estado evolutivo, e a pessoa vai ganhando cada vez mais progresso. 1 Coríntios 15, 58, mostrando que a natureza da vida cristã é progressiva. Essa é uma das razões porque os superficiais ficam para trás. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. É progresso. É progresso. É como se um soldado
que não conseguisse entender as ordens de comando. E foi dado ao pelotão que fizesse meia volta a volver. E ele não entendeu. E quando o comandante disse ordinário, marcha, todo o pelotão marchou para um sentido e ele marchou ao contrário. Isto porque não está identificado com os santos para marchar para o lado da ordem divina, que é esse trabalho cada vez mais abundante. Você quer botar dúvida num indivíduo, é perguntar quantos frutos você tem alcançado para o reino de Deus. É hora dele ficar da cor da camisa vermelha aí do irmão, porque não há fruto, não há progresso. Há muitas vezes uma insistência em plantar, mas não há colheita. E se não há fruto, é sinal que a sua perseverança não tem sido para o bem. Aliás, não devia se chamar perseverança, deveríamos chamar de teimosia. Eu já ouvi uma mulher dizer para o marido: você está aí nessa igreja de teimoso. É verdade, eu pensei comigo, porque santo perseverando não é assim. Era tanto problema que ele criava na vida da igreja que estava ali de teimoso, não de perseverante. E agora aqui, vemos outra vez esta declaração maravilhosa da palavra, é que a nossa perseverança se baseia no fato de sermos do Senhor. 1 João, capítulo 2, está aqui uma passagem maravilhosa, verso 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Amém. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Saíram de nós porque era prosélito. Eram prosélitos. E estes prosélitos não têm fôlego para viver e para correr a nossa jornada. Não têm condições para correrem a nossa jornada. E neste ponto, então, você pode levantar esta indagação. Como está sendo a minha vida? Eu tenho prosperado? Eu tenho levado almas para o reino de Deus? Pois eu estou arriscado, então, a duvidar de mim mesmo. Mas você agora pode olhar para esse ponto. É que o salvo, o santo, persevera. E a sua perseverança é progressiva. Nenhuma pessoa persevera plantando batatas, sabendo que cada vez que ele vai colher as batatas plantadas, ele colhe pedras, pedregulhos, daquele pedregulho grandão assim, não é? Mas isso não é colheita do que eu queria plantar. Então vai plantar outra vez, colhe outra vez pedregulhos, talvez maiores desta vez, não é? Mas então esta safra não é a que eu preciso para prosperar. Eu tenho que alcançar o fruto para a glória de Deus, que são almas regeneradas, almas salvas. É a vida de quem é santo e persevera. Agora eu já quero abordar a experiência do irmão Cido. Há mais ou menos 4 anos, o irmão Cido teve uma experiência de novo nascimento. Ele já vinha da Assembleia, entrou numa igreja evangélica aqui no Paraná, depois deixou esta igreja, foi para aquele movimento do Joaquim Gonçalves lá de Goiânia, depois deixou aquele movimento e ficou um tanto no ar, e dali a pouco chegou a conhecer a doutrina do novo nascimento e abraçou com uma experiência tremenda, e ele ficou sólido. Mas ele ficou muito longe de nós. E ele por lá foi envolvido. E com o tempo e a distância, eu pessoalmente fiquei um tanto desanimado, pensando comigo, será que o irmão Cido
vai perseverar? Será que o irmão Cido vai perseverar? Estará perseverando? 1 ano e meio depois eu o encontrei numa reunião, mandei chamá-lo e chegou lá e ele se mostrou sólido e próspero, firme, animado. Disse: não, pastor, pelo contrário, tudo em mim tem crescido. E eu olhei e pensei: com assistência de quem? Dos inimigos. Mas todas estas coisas contribuem para a edificação de um verdadeiro regenerado. Ele tem encontrado muita adversidade. Ora drástica, ora astuta, ora artimanhosa. Mas isso não o envolveu de maneira alguma. E depois daquela ocasião ficamos outra temporada longe, sem sabermos. Eu procurando aproximá-lo de nós, mas ele não tinha condição, envolvido. E agora, a semana passada, trabalhamos em Paranavaí, na igreja central, e lá estava o irmão Cido conosco. Desta vez passamos 3 dias juntos, cantamos muito. E quando eu comecei a fazer estudos bíblicos com ele, eu notava que ele ia à minha frente. Textos que eu pretendia citar, ele já ia citando, e não ia abrindo a Bíblia, não, citando de cor. Digo: é claro que tem que perseverar. Não foi a primeira passagem que nós lemos aqui? Se vós permanecerdes na minha palavra. Mas ele estava tão apto na palavra. Então alguém chegou para ele: por que você não faz o seminário? Ele disse: porque eu não tenho tempo. Como é que você não tem tempo? Eu preciso estudar a palavra de Deus. Ele disse: não troco o que a palavra de Deus tem me dado por todos os cursos teológicos do mundo. Digo: graças a Deus. Não estamos menosprezando os seminários, mas estamos achando que os seminários precisam voltar para a palavra de Deus. E agora, Romanos, capítulo 8, verso 28, mostrando mais uma vez que qualquer espécie de vivência é uma contribuição para o bem de uma nova criatura, de um santo. Qualquer espécie. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Amém. Tudo está bem? Está tendo bom lucro? Está prosperando materialmente? Bem, esta é a promessa que Deus tem dado aos seus santos. Mas e agora? Está perdendo? Está tendo dificuldades? Está sendo perseguido? Está sendo humilhado? Pois bem, isso aí é o plano que Deus tem para fazer você perseverar. Está perdendo a sua saúde? Tudo isso está contribuindo para renovar a sua possibilidade de perseverar. Primeiro, nós vamos ver capítulo 14 de Atos, verso 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que coisa maravilhosa vermos aqui, que o que anima é exatamente a perseguição. Agora há pouco recebemos um telefonema de um amado irmão que está sendo muito perseguido. E ainda pensei no meu coração: isto vai consolidá-lo poderosamente. E se mais recrudesce a perseguição, mais possibilidade ele tem de subsistir com grande e poderosa resistência. Porque o Senhor é
maravilhoso nesse sentido. Nesse sentido. Nós agora temos aqui, no capítulo 4, de 2 aos Coríntios, versículos 16 e 17, mostrando que essas tribulações são não apenas nada, elas são um coadjuvante no progresso de um santo. Por isso não desanimamos, Não. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Graças a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tribulação que, em lugar de produzir desânimo, nos traz glória incomparável. Incomparável. Você leu antes que se a nossa casa exterior, que é o nosso homem físico, vai se apodrecendo, nós dois, não é, irmão Jorge? Contudo, o nosso interior vai ainda crescendo. Crescendo. De vez em quando alguém diz que eu estou renovando por fora. Eu não fico entusiasmado com isso. Prefiro a renovação interior. E o que nos mostra aqui é que esta perseverança leva-nos a nos gloriar, até mesmo na velhice, no enfraquecimento. Quando uma pessoa olha para o espelho e vê aí um sintoma de velhice, sente-se desarvorada. Mas uma nova criatura tem uma glória maravilhosa nesse sentido. Estou vendo que o meu homem exterior está perdendo a sua consistência, mas o interior está se renovando. É o caminho da perseverança. Hebreus, capítulo 13, o versículo 5. É assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia. Se Ele é nosso ajudador, então tudo há de contribuir para nos ajudar, para nos edificar, para nos fazer prosperar. Eu recito este verso constantemente. O Senhor é o meu ajudador. Eu não temo Eu li o 6, pastor. o que me possa fazer Eu li o 6. o homem. Eu li o 6, não 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Esse é o 5, eu tinha lido o 6. O sentido desta perseverança está baseada não no esforço de uma nova criatura, mas no fato de que Ele prometeu nos sustentar até o fim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Os irmãos que já estão cansados podem ficar animados, que agora mesmo nós vamos terminar. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, E o 7. de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ler o 8 também. O qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a provisão, todos os dons, todos os recursos supridos para chegar nesse verso 8 dizendo que Ele é o que nos confirmará até o fim. Agora, meus amados, está aqui a doutrina calvinista que os batistas esposam aqui. Quem nos preserva
é Ele. Quem nos faz prosperar é Ele. É tudo nele. Então temos confiança de que não há falha, porque estamos nele. E toda a garantia disso tudo é dele. É calvinismo. Agora o arminianismo não. Bem, você perseverará se você for fiel. Logo está baseado em quem? No homem. Você perseverará se você fizer por onde. Então essa perseverança está baseada no homem. Daí o admitir-se que uma pessoa pode ser salva e daqui a pouco será perdida, depois se salva de novo, depois se perde de novo e fica esse jogo para lá e para cá. Aliás, que dois calvinistas se encontraram e um deles disse o seguinte: eu tenho certeza de que a qualquer momento que morrer, eu estou seguro, porque a minha perseverança está dependendo dele. O outro então disse: não, eu tenho que vigiar, a ver se vou morrer numa hora em que eu estou fiel, porque se eu morrer infiel, eu estou perdido, mas se eu morrer fiel, eu estou salvo. E assim, uma salvação dependendo do indivíduo e não de Deus. Irmãos, esta heresia é comprometedora. E ela está em plena desarmonia com a doutrina da perseverança dos santos, à base do poder e da graça de Deus. Eu sempre digo, quando estou pregando nas igrejas arminianas, eu digo, bem, a diferença está nisto. É que você crê que se você for fiel, perseverará. E eu creio que aquele que é fiel é sustentado pelo Senhor. Para nós, a doutrina da perseverança dos santos tem mais base na palavra de Deus, segundo a posição calvinista. Agora, Filipenses 1:6, onde continuaremos agora observando que não está dependendo de nós esta perseverança. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como me alegra esta verdade. Eu agora aprendi uma coisa nesta verdade da palavra. É que nós podemos levar uma pessoa ao novo nascimento e deixá-la só. Porque não ficará só. Porque aquele que começou a boa obra há de determinar o seu sucesso até o fim. É Ele, o nosso Deus eterno, que sabe como sustentar-nos até o fim. Isto, meus amados, baseados na experiência do novo nascimento. Quando foi que ele começou a boa obra? Foi quando ele nos atraiu, quando ele nos crucificou com ele, e quando ele nos deu a sua vida na ressurreição. E daí em diante, ele não pode perder o que ele começou. Agindo eu, não tem estorvo, não há quem impeça. E nós temos, ainda no capítulo 8 de Romanos, verso 29, a doutrina da predestinação do santo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você não crê na predestinação? Está na Bíblia.
A gente não discute a predestinação do ímpio, sabe? Porque todo ímpio está predestinado a ir para o inferno. Mas agora entra a predestinação quando uma pessoa nasce de novo. Este verso mostra que ele aqui nos predestinou a sermos conformes à imagem do Senhor Jesus. Predestinação. Nada poderá acontecer na vida de uma pessoa regenerada que não contribua para o seu crescimento, para a sua conformação com a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Outro dia eu levei uma multa. E eu quis me revoltar. Eu nunca levei multa. Aí o Senhor me encostou lá num cantinho da parede e disse: quando foi que eu permiti uma coisa para mal em você? Eu digo: nunca, Senhor. Eu digo: oh meu Deus, então em lugar desta revolta, que eu não cheguei a ela, mas o Senhor, por favor, me dê inteligência para eu saber em que o Senhor está me ensinando. Mas o Senhor me ensinou uma coisa tão gloriosa. Conto? Vou contar. Nós estávamos com pressa. Eu prego para todo mundo que temos que receber a palavra de Deus com mansidão. Se você tem pressa, bota a pressa para lá e vai ficar com a palavra de Deus. Mas nós estávamos com pressa. E aquele dia eu levei uma rasteira, deixei a palavra de Deus e saí correndo. E o Senhor preparou a lição para mim. Sabe como? Eu levei a multa. E 20 minutos depois, ali onde eu levei a multa, já podíamos passar que não tinha mais impedimento. Eu digo: agora então não tem mais multa. Agora não tem mais. Aí eu me lembrei daqueles 20 minutos que nós poderíamos ter ficado lá estudando a palavra de Deus, não é? Depois passaríamos ali com o trânsito livre sem problema nenhum. Digo: mas o Senhor é sábio, muito sábio. Agora eu sei que o dia que a pressa chegar, eu disse: fica para lá, deixe-me ficar com a palavra do Senhor, porque é esta palavra, a preciosa palavra, que nós temos que dar atenção. Aquele dia voltei para casa, peguei a Bíblia, confessei a minha transgressão e naquele mesmo dia li bastante a palavra de Deus com amor e com lágrimas, com reconhecimento. Isto me fez muito bem. E me fez muito bem. E agora, depois desta imagem de Cristo, por uma determinação divina, Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Graças a Deus. Ele é poderoso para nos guardar de tropeço. O sentido não é propriamente o tropeço, o sentido é cair. Cair. Ele é poderoso para nos guardar de tudo isto. A Ele toda a glória por causa desta proteção maravilhosa. Hebreus 1:4. Vejam, irmãos, como tudo está dependendo dEle. Dele, exclusivamente dEle. Feito tanto mais excelente do que os anjos, mas herdou mais excelente nome do que eles. Eu errei, é 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Ele coloca todos os seus anjos, sabe, em apoio a uma nova criatura para preservá-la até o fim.
Não só ele com todo o seu poder, mas ele com todos os seus anjos, os seus exércitos celestiais. Eles existem a serviço de Deus. Mas aqui diz, a serviço de Deus, visando a nossa perseverança. Será que alguém vai poder vencer esse potencial? 1 João 4, verso 4. Filhinho, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É outro ponto de garantia. Porque se Ele é a minha vida, morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a nossa vida. Agora, este que está em nós é maior do que toda a oposição que possa surgir. Este aqui é o ponto em que confiamos que a nossa perseverança é predestinada. Os irmãos vão encontrar muita gente contra esta verdade. Mas é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo, e portanto não existem poderes que nos vençam. Lá em 1 João 5,18 diz que nós somos intocáveis. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Os intocáveis. Agora está saindo o filme dos intocáveis. Quantos são os intocáveis? Não sabe quantos? Então põe mais um, que é eu. Também o maligno não me toca. E mais um aí? Alto. Pode ler. Assim. 5, 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Está de acordo? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Amém. E finalmente, nós temos o texto de João, capítulo 10, os versículos 27 e 28. Isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas me seguem, ouvem a minha voz e me seguem. Sabe por que os seguem? Eu vou explicar por quê. Porque são ovelhas, não são cabritos. Você sabe como é que se dirige um rebanho de ovelhas? E como é que se tem de dirigir um rebanho de cabritos? É completamente oposto o processo. As ovelhas, o pastor vai na frente. E ele sai, alguns para comunicar-se com o seu rebanho vão cantando. Outros vão conversando com as ovelhas, mas eles vão à frente e as ovelhas vão atrás. E nenhuma quer ficar para trás. Se alguma delas perde um tempinho ali para apanhar mais um punhado de capim, ela arranca aquilo logo e sai correndo atrás. As ovelhas ouvem a voz do pastor.
Você vai fazer isso para carregar cabrito que você fica sem nenhum. Eles não vão atrás. Eles não gostam de pastor. Não é assim que acontece nas igrejas? Fica nenhum. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem mais um outro ponto aí na frente, dizendo, elas me conhecem. Elas me seguem. Elas nunca serão perdidas. Ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Como estamos seguros, meus amados irmãos, nesta graça que nos regenerou e que nos preserva. Como será amanhã? Amanhã será melhor do que hoje. E depois de amanhã, melhor ainda. Não estamos com medo do futuro. Mas e a inflação? Não vai tirar o nosso progresso. E a insegurança social? Não vai abalar a nossa firmeza e a nossa evolução. E se a nova Constituição não for justa, em nada vai afetar o nosso progresso no Senhor. Não estamos vivendo num mundo segundo o mundo. Estamos vivendo num mundo segundo a providência do Deus Todo-Poderoso, que garantiu nos levar ao fim cada vez mais vitoriosos. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por muitos anos eu não dei bola à palavra sempre, mas de certo tempo para cá essa palavra sempre me trouxe muita confiança. Sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças te damos, Pai, pela perseverança dos teus santos, porque tu começaste uma obra e não vais permitir que ela se estacione ou seja demolida. Na tua graça maravilhosa, estamos com o nosso sucesso garantido, cada vez mais, em Cristo Jesus, isto para a tua glória, para o teu louvor. E Deus, concede-nos que alcancemos o maior número possível de almas, a fim de que cheguem a esta plena felicidade contigo. Pois nós amamos esse pobre mundo perdido, onde as almas precisam de ser regeneradas, Senhor. Leva este nosso progresso à conquista do maior número possível de almas, porque temos certeza de que vamos ao fim, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém.